Gente, bom, eu não sei porque tô aqui, vim aqui conversar com vocês. Tem um tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube, pro TikTok, né, devido à correria, né, devido à rotina, né, às vezes nos pega, né, os diversos compromissos que a gente tem, né, afazeres do dia a dia, então, objetivos, né, que a gente tem, que a gente almeja, eu fico a, eu fico a desejar no quesito a gravar vídeos, mas eu quero me dedicar mais a isso futuramente, mas na atual estação da minha vida, como diz a Giovana Lourdeiro, não é o momento de eu estar sempre gravando vídeos com frequência. Então eu vou vir aqui quando eu sentir no meu coração que eu devo vir, que eu devo falar uma palavra, falar alguma coisa, né? E é isso. Depois dessa introdução, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho como está sendo essa jornada evangélica cristã, né? Eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre a minha conversão, né? Que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu finalmente encontrei a igreja. Fiquei muito feliz, assim. E hoje, né? Depois de 3 semanas sem ir na igreja, fui na igreja Nova Vida. E assim, foi lindo e a palavra foi linda porque tava falando sobre honra, né? E como é importante a gente honrar, né, as pessoas, os nossos pais, principalmente, é o mandamento, né? Honrar pai e mãe. E é uma sensação, gente, tão gostosa, tão gostosa. No início, quando eu estava me arrumando pra ir pra igreja, eu tava sentindo um pouco de mal-estar. Não sei se foi ataque espiritual, creio eu que seja. Mas eu cheguei na igreja e parece que tudo se dissipou. Todas aquelas emoções, eu tava um pouco ansiosa. Foi uma semana bem complicada pra mim, de ansiedade, de estresse. E só a gente sabe, né, como é, né? Mas foi uma semana que eu tive que buscar mais a Deus, orar mais. E eu acho que foi pela falta mesmo de congregar, né? De que eu fiquei 3 semanas sem ir na igreja. E como eu vejo como isso é importante e às vezes a gente deixa ser levado pela rotina. Eu não falo ir todo domingo, mas pelo menos uns 2 domingos no mês, 3 domingos, falta um, vai outro. Mas assim, como que eu falo? Congregar com os irmãos que praticam a mesma fé, gente, não tem preço. Não tem preço. Que é isso? Eu voltei da igreja com minha alma lavada. Vontade de adorar, 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 de chorar, de agradecer, de... É outra visão, é outro olhar que a gente tem sobre a vida, entendeu? De uma Roberta que antes estava um pouco angustiada, um pouco ansiosa devido às circunstâncias, para uma Roberta com o coração cheio de gratidão, de paz. Então a gente vê como que é, além de uma terapia, ir à igreja, congregar na igreja. E além disso, tudo fluiu, porque assim, faz um tempo que eu quero me batizar. E nesse culto falou sobre o batismo, quando que vai ter, que vai esperar essa temporada do frio para acontecer, né, para fazer o batismo. Então, para as pessoas passarem o nome. Então, eu fui lá na frente, passei meu nome. Eu falei assim, eu quero ser batizada. Então, ver como tudo flui. Eu falei assim que essa era uma dúvida que eu tinha. Eu falei assim, como que eu vou fazer para batizar e tal nessa igreja? Eu ia, mas assim, ninguém falava nada sobre, e hoje falou, e eu fiquei assim, meus olhos brilharam. Eu falei com o pastor, falei assim, sim, meus olhos brilhando, eu quero ser batizada. Então, gente, é muito lindo. Gente, eu sei que muitas pessoas ainda
tem pessoas ainda vivendo na cegueira espiritual, sabe? E como que eu queria que todo mundo compartilhasse, tivesse essa... compartilhar, né? E ter essa mesma fé, sabe? Todo mundo entregar mesmo a sua vida para Jesus, entregar tudo, tudo. Eu falei assim, que toma, Jesus, a minha vida, o meu ser, tudo, tudo, tudo. Assim, sabe? De corpo e alma. Como é que eu queria que as pessoas buscassem a Deus mais que tudo nessa vida, mais que tudo, colocassem Ele mesmo realmente em primeiro lugar. E eu vejo que não é isso. Infelizmente, até eu deixo às vezes desejar, como que eu deixei 3 semanas. Eu fiquei 3 semanas sem ir na igreja. Então, às vezes a gente esquece de fazer uma oração antes de dormir. Às vezes, cansado demais, a gente não faz um devocional, a gente fica dando tanta importância pro mundo material, porque às vezes nos pega, nos consome. Mas quando a gente vai pra igreja e vê aquela energia, aquele povo adorador, entra nessa energia de Cristo, de Jesus, a palavra que tem um poder absurdo, a palavra que faz eu arrepiar da cabeça aos pés, a adoração, a música, esse Jesus lindo. Gente, tudo se dissolve, as coisas do mundo perdem a importância. Os seus problemas se tornam muito pequenos comparado a um Deus tão grande. A um Deus tão grande, a um Deus poderoso, majestoso, rei. Não tem comparação, nada, nada. Gente, como que eu queria, né, que todos vocês sentissem o que eu sinto, que eu falo, que eu sei que muitas as coisas, muitos vão ouvir isso e não vai passar no ouvido e sair no outro, como eu falo com algumas pessoas sobre Jesus, eu falo sobre cegueira espiritual, eu falo que eu tô indo na igreja e assim, como a Giovana Lordeiro falou, a gente não tem que obrigar ninguém a seguir Cristo. Isso vem do poder do Espírito Santo. Isso, eu não sou nada, não tenho esse poder. Mas como eu queria que todos sentissem esse amor, essa adoração, esse tocar do Espírito Santo, essa congregar e ver que a vida é muito mais que isso, a vida é muito mais, gente, é isso. Que eu queria compartilhar esse sentimento, essa alegria que tá no meu coração, sabe? De como Deus vem transformando minha vida, vem me lavando, me purificando, e agora eu vou me batizar e saber que em nome de Jesus eu vou batizar, e aí sim tá consumado, e aí sim tá tô protegida, tô guardada nos braços daquele que não falha, daquele que te honra, daquele que tá contigo, daquele que te salvou, que tirou dos pecados. Tirou dos pecados. Então, é uma alegria que não cabe dentro de mim. Então é isso, gente. Beijo, beijos. Tchau.